E aí, pessoal, questão de número 60 do capítulo 19 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos aí o seguinte: abrindo uma garrafa de champanhe. Em uma garrafa de champanhe, o bolsão de gás, dióxido de carbono principalmente, que fica entre o líquido e a rolha, está a uma pressão de 5 atm, que a gente vai chamar de PI. Quando a rolha é removida da garrafa, o gás sofre uma expansão adiabática até que sua pressão se torne igual à pressão ambiente, que é 1 atm. Suponha que a razão entre os calores específicos molares é γ igual a 4 terços. Se a temperatura do gás TI inicial é de 5 graus Celsius, qual é a sua temperatura no final da expansão adiabática? Então vamos considerar que vai haver uma expansão adiabática, ou seja, a expansão desse gás entre a rolha e o líquido não vai trocar calor com o meio externo. Então qual vai ser a temperatura final dela quando cessar essa expansão? Essa questão aqui ela é semelhante à questão de número 58 dos ventos... Caramba, como é o nome do termo? Ventos Chinook. E eu acho que é assim que se pronuncia, né? Que é a questão lá dos ventos que sobem um lado da montanha. Isso acontece muito no Canadá e nos Estados Unidos. Sobe um lado da montanha, perde pressão, perde umidade. E quando retorna pelo o outro extremo da montanha, né, ganha pressão, mas não ganha umidade. Então ela aumenta drasticamente a temperatura no pé da montanha por conta disso, né? Então é semelhante a isso aqui, né? A forma que a gente vai resolver, tá? Porque como é uma adiabática, a gente vai pegar nosso PV elevado à lambda, perdão, a gama, né? Porque aqui nós estamos tratando de uma transformação adiabática. Então vamos ter pressão e volumes iniciais, né? Pressão e volumes finais, onde nossos volumes está elevado a um gama, onde gama é as razões dos calores específicos molares, né? Que a gente já sabe que é 4 terços, né? E a gente faz isso em questões bem anteriores para chegar nesse valor de 4 terços. Então, como aquele já está dando já o valor, né? Então a gente nem precisa se preocupar em resolver se vai dar um valor diferente ou não, porque dependendo da situação pode até dar. Tá? Mas aquele já está dizendo que é esse aí, então pronto. Então vamos lá. O volume inicial e final a gente não conhece, né? E a gente quer as temperaturas. Então o que é que a gente vai fazer? Então o que faremos? Eu vi uns vídeos antigos e eu noto que eu falo muito a gente fomos. Tem que mudar essa linguagem. Então vamos lá. Substituindo esse V, né, usando a nossa equação de Capleiron, que é PV igual a nRT, isola o nosso V e temos então que o nosso V pode ser substituído por nRT sobre P. Na transformação inicial seria nRT1 sobre P1 e na transformação final nRT sobre T. Opa, tem algum erro aqui. Pô, cara, não acredito, ó. Tá, mas isso aqui não vai influenciar não, tá? Aqui, ó, era para ser P, tá? Eu escrevi T. Mas na linha abaixo tá tudo normal, né? Tá aqui escrito de volta o P. Cara, toda vez eu cometo um erro, cara. Mas ainda bem que os erros que eu cometo não influenciam no resultado final. Então, segue a linha de raciocínio. Então, olha só. Aqui vamos ter NR elevado a gama e NR elevado a gama, quociente dá 1. Por isso que eles somem aqui, tá vendo? Fica somente PI, P, né? E aqui a razão entre as temperaturas e pressões iniciais elevado a gama, temperatura e pressões finais elevado a gama, né? Que aqui era para ser um P, eu coloquei T, tá? Mas aqui eu corrigi, tá? P de volta. Aí o que é que iremos fazer? Vamos fazer aqui o quociente entre essas potências. Porque eu tenho aqui, ó, PI sobre PI elevado a gama. E aqui P sobre P elevado a gama. Então, como são, como é que se diz? Frações, né? Ou seja, uma razão de potências de bases iguais, mas expoentes diferentes, podemos escrever eles da seguinte forma. P elevado a 1 menos gama, né? Porque esse P aqui está elevado a 1, né? Dividido por PI elevado a gama, então fica, né? Repete a base e subtrai o expoente, 1 menos gama. A mesma coisa do outro lado. Então temos aqui a nossa pressão inicial e a pressão final, né? Nessa situação.
O que podemos fazer agora? Isolar a nossa temperatura, não é? Que a gente quer a temperatura final. Vamos isolar. Isolando ela, vamos ficar com TI elevado a gama e a razão das nossas pressões. O que podemos fazer agora também é extrair a raiz de gama, não é? Porque o nosso θ está elevado a gama, então podemos extrair a raiz de gama de ambos os lados. Fazendo isso, o nosso gama some do lado esquerdo, porque a raiz de gama de t elevado a gama dá só t, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A raiz de gama de t elevado a gama dá só t. Mas aqui vai ficar 1 menos gama sobre gama, né? Porque a raiz pode ser escrita na forma de fração potencial, né? Então, podemos escrever como sendo 1 sobre gama, né? A raiz. Porque lembre-se, a raiz quadrada não pode escrever como sendo 1 sobre 2. Então, a raiz de gama pode ser escrito como sendo 1 sobre gama. Então, vai ficar aí. 1 menos gama sobre gama. Então, veja que a nossa raiz está aqui, tá? E aí, o que podemos fazer agora? Substituir os valores... substituir os valores de gama. Então, vou substituir os valores de gama. Que é quanto? 4 terços, né? Então, tá ali, 4 terços menos 1 menos 4 terços sobre 4 terços. Então, temos que resolver essas frações. Resolvendo, nós vamos ter aí menos 1 quarto. Então, tá aí. Resolvido ali, tudo em bonitinho. Você pode fazer aí no caderno, né? Essas fraçõezinhas. Aí é algebrismo simples, né? De sétima série, não, oitavo ano, eu acho. É que eu não lembro, mas atualmente eu estou dando aula no fundamental. Eu dou aula no sexto de matemática. Mas no sétimo, oitavo, não dou aula de projeto de vida, mas eu estou ensinando economia. Porque, porra, sou formado em física, né? E falar sobre projeto de vida é foda. Não é minha especialidade. Então tá aí, menos 1 quarto. Agora substitui os valores, né? Substituindo, nós temos a temperatura de 5 graus Celsius, né? Em Kelvin, dá 278,16 Kelvin. A pressão inicial, 5 atm, né? Ou 5 vezes 1 Pascal, né? Que é 1,01 vezes 10 elevado a 5. Sobre a temperatura final, que é 1 atm, né? Ou 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tudo isso elevado a menos 1 quarto, né? Que seria o quê? Isso seria no denominador raiz quarta, né? Então, resolve a expressão. Nós temos 186 Kelvin de temperatura, ou cerca de 86 graus negativo abaixo de zero, né? 86 graus abaixo de zero, que dá uma queda aí drástica, né, na temperatura desse gás, né? Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre, aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!